a urgência do Evangelho. O tempo é chegado, o tempo está completo, não precisa esperar mais nada, né? Então você imagina Isaías falando da mesma coisa que Jesus está falando. Isaías é o profeta messiânico, falando da vinda do reino de Deus, falando da restauração de Israel, falando do Evangelho. Quantos anos as pessoas tiveram que esperar? 700 anos. Porque o tempo não era chegado, não estava completo. Jeremias, pois Malaquias mais adiante. As pessoas ainda tiveram que esperar 400 anos. Mais de 400 anos. Para que se cumprisse aquela profecia que Malaquias estava dando. Todos eles falaram do Evangelho, mas o Evangelho o tempo não era completo. Jesus disse que no tempo dele, no momento dele, o tempo estava completo. Não há mais o que esperar. Não é necessário mais esperar. Depois, quando ele disse, o reino de Deus está próximo, muitos crentes interpretam esse está próximo como uma proximidade cronológica, como se Jesus estivesse dizendo, ele está chegando, mas ele já disse que o tempo é completo, então não está mais falando do tempo, ele agora está falando do espaço. O reino de Deus está próximo, né? Eu quase que percebo Jesus apontando para si mesmo, batendo no peito, o reino de Deus está aqui, ó. O reino de Deus está presente, o reino de Deus está próximo, está junto de vocês, está ao alcance de vocês, está disponível para vocês. Esses são elementos da mensagem do Evangelho que são necessários estar presentes na nossa pregação. E depois, o chamado ao Evangelho, arrependam-se e creiam nas boas novas. Às vezes os crentes isso dá um nó em algumas soteriologias, né? Primeiro você arrepende e depois você crê na pregação de Jesus, né? A maioria das pessoas acha que primeiro você tem que crer, então se arrepender, né? Mas a ideia é que uma vez que o reino de Deus está próximo, primeiro você tem que mudar de mente. Arrepender-se é mudar de mente. Você precisa pensar de uma nova forma. É a famosa metanoia. Você precisa pensar de uma nova maneira, de uma nova forma. Essa é a reação quando alguém ouve o Evangelho, ela tem que mudar de pensamento. Por isso que o Evangelho é tão poderoso, para mudar até mesmo a condição de liberdade das pessoas, escravidão das pessoas, para mudar a situação de opressão, para mudar a situação inteira, porque ele vai fazer uma revolução no modo como a pessoa pensa. Essa é uma revolução verdadeira. Permanecer convicto, ter uma convicção tão clara, tão definitiva, que a pessoa vai permanecer. Muda e permanece firme nessa mudança, né? Então essa é a reação que se espera do Evangelho. Mas o que é o Evangelho então? Aonde está esse Evangelho? O Evangelho, o tempo é chegado, não é o Evangelho, é a urgência do Evangelho. Que o reino está próximo, ainda não, o está próximo não é o Evangelho, é só onde o Evangelho está. E arrependam-se e creiam não é o Evangelho. Arrependam-se e creiam que você deve fazer depois que você receber o Evangelho. Então o que é o Evangelho? Qual é a boa notícia? Qual é? O que sobrou? O reino de Deus. O reino de Deus é a boa notícia. Ele é o Evangelho. A essência da mensagem que deve ser pregada é o reino de Deus, o governo de Deus. Talvez você pense que numa época, principalmente onde a desobediência, o desgoverno é tão privilegiado, as pessoas acham tão bonito viver sem governo. Cada um fazendo o que dá na sua cabeça, cada um fazendo o que ela bem entende, bem deseja.
Talvez essa mensagem pareça extemporânea, parece que essa mensagem ela está fora de lugar. Como é que eu vou pregar sobre governo, sobre reino, sobre comando, sobre senhorio, para pessoas que não querem obedecer? Mas quando uma pessoa tem a sua vida desgovernada, tem a sua vida atrapalhada, quando essa pessoa dirigindo sua própria vida, fazendo as coisas da sua cabeça, fazendo as coisas do seu jeito, sua vida entra numa rota de destruição. A melhor notícia que essa pessoa pode ouvir é que Deus, que antes rejeitou o pecado e o pecador, em Cristo, na propiciação de Cristo, agora decidiu, está disponível para novamente então assumir o controle da vida dessas pessoas, governar essas pessoas, novamente conduzi-las, dirigi-las. Essa é a melhor notícia. A melhor notícia para a pessoa de qualquer idade, de qualquer situação, em qualquer realidade, quando ela percebe que ao tentar governar a sua própria vida, ela está desgraçando sua vida, destruindo sua vida, acabando com a sua vida. A melhor notícia que ela pode ter é: Deus quer governar você. Vou dizer para você uma experiência pessoal que eu tive com isso. Eu tinha uns 10 anos de idade. Dá para perceber que eu era muito bem comportado aos 10 anos de idade, né? Muito quietinho. Eu era tão quietinho que minha mãe não conseguia ficar comigo em casa. Então ela me mandava ir trabalhar com meu pai. Eu chegava da escola, almoçava, meu pai vinha almoçar em casa, ele tinha uma construtora, e à tarde eu ficava andando pelas obras com ele. E um dia nós paramos na frente de uma obra e ele me deixou no carro. E ele disse: espera aí que eu vou falar com o mestre de obra, eu já volto aqui. Eu disse: tá bom. E eu fiquei quietinho, como sempre, fiquei quietinho lá. Mas o freio de mão começou a olhar para mim. E ele começou a dizer: me liberta, me solta, estou aqui preso. E eu, muito piedoso, com coração muito misericordioso, fui lá e soltei o freio de mão. O bairro era novo, estava em construção, era uma rua de terra, cheia de valetas e de buraco, mas muito descida. E lá no fundo tinha como a gente costuma dizer, uma pirambeira, um abismo lá. E o carro começou a descer e acelerar. Começou a pegar velocidade. E então eu, apavorado, olhei para trás. E meu pai bate aqui, magrinho, vinha voando assim. Acho que eu até vi uma capinha vermelha. Vinha voando. Assim. E ele se agarrou na porta do motorista, abriu a porta do motorista, pulou para o banco do motorista e assumiu o reino, o governo, o controle daquela situação. Esse é o Evangelho, o reino. Esse é o Evangelho. E é isso que o Senhor Jesus nos mandou pregar. Essa é a missão da igreja. O apóstolo Paulo se refere a termos totalmente politicamente incorretos. Ele disse: nossas armas não são armas materiais, elas são armas espirituais, e elas são armas poderosas para trazer cativo ao reino, ao domínio, à obediência de Cristo, todos os pensamentos. Nossa missão é estabelecer o reino de Jesus na vida de outras pessoas.
Nossa missão é levar as pessoas a reconhecerem o senhorio, o governo, o domínio de Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Qualquer outra mensagem que não embute o senhorio, o domínio, o governo, a autoridade do Senhor Jesus, não é a mensagem do Evangelho.